Bom, galera, vamos lá, vamos dar continuidade aí, né? Falando sobre a crise do primeiro reinado. As críticas da imprensa brasileira, conforme já foi passado, elas vão aumentando cada vez mais dados aos problemas que nós temos ali. Porém, aparece a solução para Dom Pedro. Ele chama um cara para estar atuando ali como um chefe de conselho dos ministros, um dos indivíduos do Congresso que era extremamente crítico a ele, o Visconde de Barbacena. Bom, o Visconde Barbacena, aí ele chama para ser o chefe do Conselho dos Ministros. E faz a pergunta: Visconde, que tanta gente está me criticando? Qual é a situação? Eu tento fazer tudo para ficar bom e aí os caras só sabem falar mal de mim. Visconde Barbacena diz o seguinte: Dom Pedro, como que você quer governar bem o Brasil se você não ouve aquilo que falam os brasileiros? A nossa Constituição foi escrita por portugueses, os seus ministros são portugueses e você governa brasileiros. Como que com portugueses você vai governar para o bem dos brasileiros? Os brasileiros não são representados e não se sentem representados. Pancada. Visconde Barbacena assume o cargo do Conselho de Ministros e demite todos os ministros portugueses. E aí nós temos um ministério formado, todos os ministros por brasileiros. Visconde Barbacena diz o seguinte também, é um conselheiro importantíssimo para Dom Pedro. Dom Pedro, afasta de ti a Dona Domitila, Duquesa de Santos, sua amante. Não dá para você ter a sua amante morando com você no Palácio da Guanabara. Ah, tá. Então, o que eu faço então? Bom, o que você faz é o seguinte: manda ela embora, que eu vou buscar uma nova esposa para você na Áustria, na família Habsburgo, na mesma família da Dona Leopoldina. Justo? Ele faz. E busca quem? Dona Amélia, outra intelectual, mulher muito sabida, muito amável, né? O homem é ruim, mas dá sorte para casar com mulheres excepcionais ali, né? E ele casa com Dona Amélia. E nós temos o quê? Uma situação interessante. A morte do jornalista Líbero Badaró, o maior crítico de Dom Pedro I, faleceu. Quando esse homem faleceu e foi assassinado, um homicídio, começou a surgir um boato na imprensa de quem havia mandado matar Líbero Badaró era por causa das críticas do jornal, era Dom Pedro I. E esse boato começa a aumentar, não só pelo Rio de Janeiro, mas pelas capitais brasileiras também. E aí o Visconde Barbacena falou o seguinte: Dom Pedro, saia do foco da notícia, pegue e vá fazer uma viagem. Bom, a grande questão é que ele poderia ir para qualquer lugar do Brasil, mas Dom Pedro I escolheu justamente ir para onde? Para a cidade aonde havia nascido Líbero Badaró, Rio Preto. O que acontece? As pessoas vão ficar sabendo quando Dom Pedro chega, as portas estão fechadas, era muito comum as pessoas irem receber o imperador nas ruas, as pessoas não vão, não aparecem em hipótese alguma, e colocam ali panos pretos na porta de casa, simbolizando um luto e em sinal de protesto à figura de Dom Pedro. Dom Pedro I aí não gosta, né? E aí fica totalmente angustiado, volta para o Rio de Janeiro, demite Visconde de Barbacena e todos os ministros brasileiros ali na questão. E vai renomear ali todos os seus ministros portugueses, chamados de Ministério dos Marqueses. A imprensa brasileira caiu de cima e arrebentou. Da agora para frente, só ladeira abaixo, né? E nessa situação toda, Dom Pedro I foi muito comparado ao rei francês Carlos X, que vai tomar atitudes extremamente absolutistas, interferindo naquilo que eram os direitos das pessoas, né? Inclusive retirando pessoas ali ligadas à população francesa e colocando ligados a ele, num governo voltado para a nobreza francesa. E nessa situação aquela população já havia experimentado os critérios das ideias iluministas, né? O Carlos X, que chega até a impedir a liberdade de imprensa nesse momento. Dom Pedro I não chegou a tanto, mas censurou muita notícia contrária a ele nesse momento. Bom, acontece que ele começa a ficar desanimado, né? Começa a ficar triste, as críticas aumentam e o partido português resolve organizar um comício, dar a oportunidade de Dom Pedro I falar ao povo, né? Dele dizer algumas palavras ao povo.
E o comício tinha uma celebração cultural que era bem interessante. Ir ver o imperador falar era uma situação de como se fosse celebrada uma grande festa. As pessoas se encontravam, marcavam encontros, namoros, casamentos surgiam no comício. Você imagina, ao invés de você ir para a balada, você vai para um comício ali para ver um político falar. Isso era a realidade da época, não havia balada. Então, nós temos o Partido Português organizando um comício ao povo. Dom Pedro I vai falar ao povo. A grande questão é que esse comício é organizado numa praça. Nessa praça nós temos uma avenida e as ruas que vão ligar à praça. Olha o que vai acontecer, meus caros. Os membros do Partido Brasileiro, eles pegaram e fecharam as ruas, impedindo as pessoas de chegar até o comício, que do qual o único caminho possível seria através da avenida. Estava chegando muito próximo à hora do comício, todo mundo sabia que os comícios lotavam, né? Não havia outra diversão no seu comício para a população. E nessa questão toda, o povo começou a demorar muito. O povo demorava, e a ideia era demonstrar ali o Partido Brasileiro pedindo à população de ir, de que as pessoas não queriam mais saber de Dom Pedro I. Os membros do Partido Brasileiro, dos membros do Partido Português, ficam muito preocupados com essa situação. O povo não chega. E foram verificar para ver o que estava acontecendo. Quando eles foram verificar, perceberam que as ruas estavam impedidas, ali a população não conseguia passar por essas ruas, por causa ali dos membros do Partido Brasileiro. Somente quem pudesse dar a volta e vir pela avenida. O que acontece? Nesta época, ali nos comícios, os bares ficavam abertos. Hoje isso é até proibido. As pessoas dos membros do Partido Português entram nos bares, pegam garrafas ali de aguardente, uísque, vodka, o que tivesse, sobem no telhado dos bares e jogam em cima dos membros do Partido Brasileiro. Com aquela população toda querendo vir, os membros do Partido Brasileiro ali segurando o povo, o que você acha que acabou virando nessas ruas? Um verdadeiro Ultimate Fight Rio de Janeiro, UFC, pancadaria. Vira uma briga generalizada entre membros do Partido Brasileiro, membros do Partido Português e as pessoas. Os caras tacaram garrafas, imagina as pessoas sendo machucadas, cortadas, algumas morreram, e isso vira uma briga imensa. Dom Pedro I percebeu que a partir ali da noite das garrafadas não havia mais condições de dar continuidade ao seu governo. E por isso resolve fazer o quê? Abdicar do trono. Sair do trono ali, em favor do seu filho, Dom Pedro II, que estava com 5 anos de idade. Dom Pedro II não poderia assumir o governo agora, pois era uma criança. Segundo a lei brasileira, ele somente poderia assumir com 15 anos de idade. Porém, Dom Pedro I havia retomado os laços de amizade com um grande amigo seu que ajudou na independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada. E naquele momento, Dom Pedro I reconheceu que havia cometido vários erros, inclusive com o de romper com José Bonifácio de Andrada. E ele coloca ali a tutoria do seu filho nas mãos de José Bonifácio de Andrada, que vai ser o grande professor de Dom Pedro II, que será extremamente habilidoso na política. Dom Pedro I volta para a Europa e assume o trono português, retirando seu irmão. Mas se ele não quisesse assumir o trono português, ele poderia assumir o trono em 11 lugares diferentes da Europa, devido aos laços entre a família Bragança e a família Habsburgo. Meus caros e ilustres amigos, encerramos aqui o primeiro reinado. Até mais!